Com a ajuda da próxima sessão, traz a oportunidade de conhecer as vivências, histórias e diferentes facetas de um dos médicos mais prestigiados a nível nacional, o neuropediatra, professor Dr. Nuno Lobo Antunes. Bom dia a todos. Vamos dar agora início à Live Talk do Dr. Nuno Lobo Antunes. Vou começar por ler um pouco do seu currículo. Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em 1977, o Dr. Lobo Antunes fundou o PIN, Progresso Infantil, onde é diretor médico e coordenador das áreas de Neurodesenvolvimento e Neurologia. Com um currículo vital brilhante, foi assistente hospitalar de pediatria e coordenador da unidade de neuropediatria do Hospital de Santa Maria em Lisboa. Foi membro da Comissão de Neurologia do Children's Oncology Group, consultor de Neurologia Pediátrica para o Departamento de Neurologia e Pediatria do Memorial Hospital for Cancer and Allied Disease e para o Presbyterian Hospital, em Nova York. Também nos Estados Unidos da América, foi professor auxiliar de Neurologia e Pediatria no Weill Cornell Medical College, pertencente à Universidade de Cornell. Muito bem, para dar início a esta sessão, gostaria então de questionar ao Dr. Nuno Lobo Antunes de onde surgiu o interesse pela medicina e o porquê de ter escolhido este caminho. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Esta é uma situação peculiar, porque eu não vejo os meus ouvintes e o que cria um ambiente um bocadinho particular. De qualquer maneira, e respondendo à sua pergunta, o que é que me motivou para a medicina? Eu creio que houve várias razões. Eu não posso esquecer que meu pai era médico, e era médico neurologista, foi professor catedrático de Neurologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, e, portanto, eu vivi num meio médico importante. Os meus dois irmãos mais velhos foram para a medicina também, tanto o meu irmão António, o escritor, nem todos sabem, é psiquiatra de formação, o meu irmão João era neurocirurgião, e, portanto, e eram os dois irmãos mais velhos, fazem uma diferença de mim, faziam de entre 10 e 11 anos. E, portanto, eu cresci com conversas à mesa do almoço e do jantar, não tanto sobre doenças, mas seguramente sobre doentes. E, portanto, essa foi eu lembro-me muito bem do meu pai contar histórias que o impressionavam, de jovens raparigas com esclerose múltipla e que perdiam o andar, e que ele tinha um tom dramático, a visão, e que me impressionava muito. Por outro lado, eu adoeci gravemente com 3 anos, e as minhas primeiras memórias da infância são memórias de hospital. Memórias eu quero simultaneamente também muito dolorosas. Eu lembro-me que dentro das histórias de família, eu aos 3 anos, e como disse, gravemente doente, dizia: eu vou morrer e quero o meu paizinho, que é uma coisa para uma criança de 3 anos verdadeiramente dramática. A minha relação com os médicos na altura era meio conflituosa, porque depois de passado, eu estava em fase de recuperação, e o médico cirurgião que me operou perguntou o que é que eu queria de presente, e eu disse que queria uma pistola para matar o senhor doutor. Portanto, há daí uma mescla seguramente de recordações que feriam da criança doente, não é? Mas, por outro lado, depois, enquanto crescia, os pediatras eram figuras de
de pessoas adultas que cuidavam de mim. E eu tinha uma grande admiração e um grande respeito por aqueles homens adultos, sobretudo com um deles, que era o meu pediatra, que conseguiam ser enormes, grandes, e me tratavam com uma gentileza e um afeto que me marcavam muito e que eu pensava que um dia gostava de ser como eles. Por outro lado, a experiência de visita ao hospital com o meu pai marcava muito aquele ambiente, um ambiente branco com cheiros especiais, e toda aquela movimentação. Eu creio que também o respeito com que tratavam o meu pai me impressionava, e eu queria um dia estar naquela posição. Portanto, todas estas coisas foram fatores, creio eu, que me impulsionaram para a medicina. Eu nunca quis ser outra coisa. Eu lembro-me que, minto, houve alguém eu tinha 9 anos que perguntou o que é que eu queria ser. Eu disse: eu quero ser escritor. Portanto, no fim, acabei por cumprir as duas sinas, ou seja, ser em simultâneo escritor e médico, mais médico do que escritor. E, portanto, foram múltiplas as influências. Eu entrei em medicina com 17 anos, basicamente, e aos 18 estava a trabalhar com António Damasio, que muitos de vocês conhecerão, e a dedicar-me mais à neurologia de adultos enquanto estudante de medicina. E a determinada altura encontrei um livro na biblioteca do António Damasio sobre neurologia pediátrica, e aquilo foi uma epifania. Foi que de repente disse: mas espera lá, é isto que eu vou fazer, porque eu sempre quis tratar de crianças, e neurologia e o cérebro foram o meu alimento durante boa parte da minha existência. Portanto, vou juntar as duas coisas e ser neurologista pediátrico. E nessa altura escrevi uma carta ao meu irmão João, que era neurocirurgião no Columbia Presbyterian Medical Center em Nova York, da Universidade da Colômbia, um dos grandes centros de neurocirurgia e de neurologia do mundo, e dos melhores, com mais tradição nos Estados Unidos. E ele disse-me: então, se é isso que queres, vem para cá. E, portanto, eu fiz aquilo que era necessário para entrar no internato de neuropediatria da Colômbia, que depois concluí, e vim para Portugal. Acabei a pediatria, estive em Portugal cerca de 10 anos, e a determinada altura senti que a minha vida, do ponto de vista daquilo que eu tinha aprendido, e estava de alguma forma a esvair-se sem eu ter alcançado aquilo que gostaria, e com as limitações das burocracias, dos hospitais públicos, onde eu achava que era uma espécie de exército em tempo de paz, em que as pessoas eram promovidas nem tanto pela sua competência, mas por motivos às vezes exteriores à sua competência, e confesso que isso me deixou bastante frustrado. E nessa altura parti de novo, larguei tudo o que tinha, e já tinha lugar no quadro, aquelas coisas que as pessoas gostam de ter. Tinha 2 consultórios em Lisboa, em zonas boas, e tinha algum prestígio, mas aos 40 anos fiz-me ao caminho, larguei tudo e fui fazer neuro-oncologia para o Sloan Kettering em Nova York. E pronto, e lá tive e foi uma experiência absolutamente fantástica, e não pensava vir-me embora, mas aconteceu uma coisa que pode acontecer aos 40 e tal anos, que foi: apaixonei-me, e por essa ótimo motivo e ótima razão voltei para Portugal. Nessa altura eu ofereci os meus préstimos a um hospital oncológico que basicamente os recusou,
portanto, a minha carreira seguiu um outro rumo. Comecei a lidar com perturbações do desenvolvimento e, sobretudo, com dificuldades de comportamento também. Deixei a oncologia para trás e hoje dirijo um centro com mais de 100 profissionais ligados à área do desenvolvimento e da saúde mental. Portanto, foi uma carreira feita de experiências múltiplas, multifacetadas, mas que todas elas me ajudaram, de alguma maneira, a ser melhor médico. Quer dizer, a informação que obtive de tanto lado e de tanta experiência diferente. Também fui médico na província. Quando acabei o curso, os médicos iam um tempo para as zonas onde havia menos recursos, e fui um ano com a vossa idade, com 23 anos ou 24, para Manteigas, mesmo no coração da Serra da Estrela, onde durante um ano fui delegado de saúde, diretor do hospital e simultaneamente guarda-redes da equipa de futebol. E, portanto, talvez o cargo de maior importância e maior impacto. E onde fui muito feliz e onde fazia coisas que agora eu assisti à última palestra com tecnologia altamente sofisticada. Eu, naquela altura, tive a oportunidade extraordinária de ser o técnico de radiologia e radiologista ao mesmo tempo, ou seja, era eu que fazia as radiografias e depois ia para a câmara escura revelar as películas e fixá-las, e portanto, quer dizer, uma coisa de facto muito artesanal, e devo dizer que o revelador me destruiu várias calças, porque aquilo corroía, fazia buracos, mas era extraordinário poder ter uma suspeita de pneumonia, pôr o doente, tirar a radiografia, revelar a própria radiografia, fazer a leitura e tratar a seguir. E portanto isso foi uma experiência de facto extraordinária. Portanto, eu acho que tive o enorme privilégio de múltiplas influências, de conseguir trabalhar em meios muito carenciados, e mesmo em Nova Iorque nem tudo foram rosas. Eu fui durante meses médico do Hospital Negro de Harlem, em plena crise do AIDS, da SIDA, e portanto, do ponto de vista sociológico também, foram experiências riquíssimas. E se eu houvesse algum conselho que eu pudesse dar às pessoas, aos médicos mais novos, é de como dizia o higienista, de quem só sabe medicina, nem medicina sabe. E portanto, creio que foi assim, em traços largos o meu percurso. Eu não sei se quer colocar outra pergunta. Tenho aqui algumas questões dos nossos participantes para si, Okay. vão lê-las, ok? Sendo a área da neurologia uma área com tanto ainda por descobrir e enigmática, e que por vezes as soluções parecem escassas, considera uma área de certo modo frustrante? Bom, vamos lá ver, eu agora tenho que me reportar. Eu neste momento aquilo que faço é sobretudo alterações comportamentais, e portanto eu estou de alguma forma mais perto da psiquiatria neste momento, da psiquiatria infantil, do que estou da neurologia. De qualquer maneira, quer dizer, com os diabos, talvez não haja, eu fui neuro-oncologista pediátrico, não deve haver em medicina área tão dura como o tratamento do cancro do cérebro em crianças e das complicações neurológicas do cancro e do seu tratamento em crianças, que era exatamente essa a minha especialidade. E onde eu creio que também um pouco fruto do extraordinário hospital a que pertencia, adquiri uma experiência única. E eu acho que não é frustrante, no sentido em que a responsabilidade do médico não é curar.
a responsabilidade do médico é cuidar. Do meu ponto de vista, é essa a grande missão. E há muitas formas de cuidar. E eu perdi muitas crianças, as famílias perderam muitas das suas crianças, e, no entanto, muitas vezes eu acabei com o sentimento de dever cumprido e de que, ao longo desse caminho que fizemos juntos, o médico, o doente e a sua família, esse caminho foi um caminho feito de mãos dadas, quer dizer, foi um caminho em que dei tudo de mim, do ponto de vista técnico e do ponto de vista emocional e de suporte, e, portanto, nesse sentido, foi tudo menos frustrante. A minha experiência oncológica foi de uma riqueza tal que eu me senti verdadeiramente afortunado por essa experiência. E foi, além do mais, a experiência oncológica, por exemplo, em neurologia, dá uma fé na humanidade extraordinária, porque as provas de amor e de coragem e de dedicação que se vive numa unidade de oncologia pediátrica é de facto extraordinária. Eu escrevi um livro a esse respeito, o livro chama-se Sinto Muito, e que de facto refletia um bocadinho aquilo que, a frase que eu mais vezes dizia, se calhar, I'm so sorry. Mas esse so sorry era também de uma pena e de um sentimento partilhados, de um sentimento conjuntos. E essa partilha era importante para as famílias, ajudava-as muito nesse percurso. Uma coisa que era comum nos Estados Unidos eram os médicos irem ao funeral dos seus doentes. É uma coisa que em Portugal não se assiste. Mas o grau de comunhão e identidade é tal que era frequente. Eu lembro-me de uma doente por quem eu tinha uma particular afeição. Eu lembro-me de ter ido ao funeral dela. Os pais puseram-me entre o pai e a mãe, puseram-me no meio, entre eles, e perante a minha dor e o meu desgosto, o meu luto profundo, eram os próprios pais que me iam consolando naquele momento. E, portanto, não, é tudo menos frustrante, além desta oportunidade, como vimos na palestra anterior, de ver a tecnologia avançar muitíssimo. Muitas doenças que não se tratavam na minha altura agora começam a ter tratamento, nomeadamente do ponto de vista de doenças de ordem genética e tudo mais. Evidentemente que lidar com o cérebro e os seus mistérios é por si só um desafio e uma fonte imensa de satisfação e de estimulação, e, portanto, não é frustrante. Muito obrigada pela sua partilha. Tenho mais uma questão para lhe colocar. A medicina e a literatura têm sido as grandes paixões na sua carreira. Já abordou um bocadinho este assunto, mas gostava de questionar se tira inspiração da sua prática clínica para todas as suas obras literárias. Bom, eu escrevi basicamente 3 tipos de livros. O Sinto Muito e o outro, Vida em Mim, são autobiográficos, de alguma maneira. O Sinto Muito completamente, é aliás curioso. Eu, como acontece a qualquer médico, mas eu sentia isso com particular intensidade. Somos o repositório de experiências e de vivências e de momentos verdadeiramente extraordinários. Em particular, a minha vida nos Estados Unidos era de uma intensidade tal
que eu fui acumulando dentro de mim exemplos incríveis de coragem, de amor, enfim, de um conjunto de vivências que eu sentia que me tinham sido dadas para, mas que eu sentia que não podia levar para, não podiam morrer comigo, quer dizer, que eu tinha a obrigação moral de as partilhar com outros. Tinha-me sido permitido viver essas experiências, mas um bocadinho na condição de fazer bom uso delas, quer dizer, de não as deixar dentro de mim. E eram histórias e momentos que me assolavam constantemente, no carro, a ir para o trabalho, debaixo do chuveiro, vinham ao de cima, batiam-me à porta. E foi por causa disso que eu tenho a obrigação moral de dar a conhecer estas histórias que não são minhas. Eu fui testemunho delas, mas não são minhas. E foi muito curioso porque no momento em que aquelas histórias ficaram escritas e eu vi o livro nas livrarias, senti que aquilo já não era meu, já não me pertencia. E pude-me despedir delas finalmente. E hoje em dia já não me vem à memória nenhuma delas. Essa ficou missão cumprida. Depois tenho, naturalmente, livros como Sentidos, que é um livro sobre perturbações de desenvolvimento, mas isso também de alguma maneira, foram também escritos com uma ideia de retribuição. Porque nós aprendemos com os doentes e com as suas famílias. É, portanto, minimamente justo que lhes possamos retribuir aquilo que aprendemos, escrevendo bons livros de divulgação que possam servir a outras famílias e a outros doentes. Daí a minha intenção de escrever um livro que servisse simultaneamente a técnicos, professores, mas também que fosse uma referência para as famílias. Novamente com este sentido que eu acho de cidadania, e todos os médicos devem ter, de retribuir à sociedade aquilo que a sociedade lhes dá. É uma ideia, enfim, culturalmente muito americana, mas que eu acho que é absolutamente muito, muito importante. E finalmente escrevi um romance, uma obra de ficção, chama-se Em Nome do Pai, e que partiu da ideia de eu queria escrever um ensaio sobre o ciúme. Talvez fosse apropriado para um homem da minha idade, casado com uma mulher um bocado mais nova e excepcionalmente bonita, escrever alguma coisa sobre o ciúme. E pensei que o melhor exemplo de alguém que poderia ter sido ciúme era o São José, porque nós podemos competir com outros homens, mas São José competia com Deus, quer dizer, e isto que Deus fez de engravidar uma mulher casada sem pedir permissão ao marido, permitando-se avisá-lo, olha, vais ter que cuidar deste meu filho. Achei que seguramente criaria uma grande ambiguidade em qualquer homem. E essa é uma história em que, enfim, São José se interroga, como há sempre uma nossa ambiguidade, por um lado a gratidão a Deus pela possibilidade de viver e poder usufruir e poder amar, etc., mas simultaneamente com uma zanga muito grande de lhe ter feito aquela maldade e ter usado uma mulher que não era dele. Bom, basicamente é esta a ideia, e de todos os livros que eu escrevi, talvez aquele que eu mais gosto e que foi mais difícil e que me verdadeiramente escrever é muito duro. Escrever é muito duro, é muito difícil, tem que vir mesmo de dentro de nós, não é uma mera
não é uma obra de artesão, tem que ter bastante mais do que isso. É preciso é preciso que arranquemos parte da alma e ponhamos lá dentro. E isso é muito duro, é muito difícil, acho eu. Obrigada. Agora uma pergunta mais relativa com o contexto atual da pandemia do Covid-19. De que maneira é que acha que a pandemia afetou a saúde das crianças e a qualidade dos serviços prestados às mesmas? Vamos lá ver. O que é que eu posso dizer a esse respeito? Apesar de ser um homem com 66 anos, tenho duas filhas adolescentes, uma com 15, outra com 17, e o testemunho delas é curioso. Sobretudo impressionou-me a mais nova, que dizia que o mundo distópico, o mundo terrível que os adultos anunciavam se tinha antecipado, ou seja, ela crescera ouvindo relatos das alterações climáticas, de possíveis cidades invadidas pelo mar, de secas terríveis, de inundações. Portanto, este é o futuro que ela ouvia que se estava a desenhar, não é? E eis que, de repente, antes daquilo que era suposto, o mundo se encerra. Se falam de milhares de mortos, as pessoas têm de se recolher às suas casas, deixam de poder ver as pessoas de quem gostam. Há um inimigo invisível que pode a qualquer momento surgir e levar os pais ou os avós. E, portanto, acho que isso deve criar uma sensação de insegurança, de fragilidade e de vulnerabilidade, que necessariamente deixará marcas e será geradora de grandes ansiedades e de uma vivência de ansiedade no futuro. Por outro lado, estes 2 anos roubaram seguramente aos adolescentes um período de vida muito, muito importante. As viagens de finalistas não foram possíveis de fazer. A minha filha mais velha faz 18 anos, que é uma marca importante, dentro de uma semana, e não vai ter a festa dos seus 18 anos. A mais nova diz: eu quando for à discoteca já tenho idade, não vou passar por aquela coisa que eu sonhava de pedir emprestado o bilhete de identidade, o cartão de cidadão a uma amiga, dizer que não tinha a idade que não tinha, ficar toda nervosa à entrada e depois ver o que acontecia. Quer dizer, essa experiência já não vai acontecer, eu já não posso passar por isso. É muito curioso e é muito engraçado isso. E depois há outras coisas, enfim, mais sérias, eu não faço ideia de qual será o impacto. Bom, há uma coisa que é segura, por exemplo, acentuou tremendamente as diferenças sociais, as diferenças de oportunidades, porque e eu vejo isso com clareza, até porque dou consultas pelo país inteiro, que evidentemente as minhas filhas têm acesso, cada uma delas, a um computador, cada uma delas pode estudar na sua sala diferente, qualquer dúvida que haja tem pessoas que lhe podem dar resposta, e portanto têm a oportunidade de que o isolamento e o ensino à distância as afete de uma maneira muitíssimo menos importante de quem não tenha acesso a estas possibilidades e a estas compensações. Portanto, as desigualdades foram tremendamente acentuadas durante este período. E há coisas que nós não sabemos, eu não faço bem ideia do que é crescer com 1, 2 anos de idade, 3 anos, e sair à rua e ver as pessoas todas de cara tapada. Quer dizer, que impacto é que isso tem, por exemplo, na aprendizagem das leituras emocionais e da linguagem não verbal? O Gabriel Garcia Marques, no Amor em Tempos de Cólera, dizia que a sabedoria só chega quando já não serve para nada.
e eu acho que a sabedoria em relação ao impacto da pandemia no desenvolvimento e na saúde das pessoas verdadeiramente só vai chegar anos depois deste acontecimento terminado. Obrigada. Para terminar, gostaria só de lhe perguntar, dado que o professor tem uma vasta carreira e muita experiência clínica... Quer você dizer que eu sou velho? Não, claro que não. Tenho muito mais experiência do que qualquer um de nós que está a assistir, que ainda nem sequer começamos a nossa carreira. E então, basicamente o que nós gostaríamos de saber é que conselhos é que o senhor tem para nós que vamos começar agora, relativamente ao mundo da medicina. Houve uma vez qualquer que eu não me devia estar a portar muito bem, e vinha no caminho, vinha da faculdade para casa com o meu pai, porque apanhei boleia dele, e a chegar a casa ele parou o carro e dentro do carro disse-me: raramente nós aprendemos com os nossos erros, quanto mais com os conselhos dos outros. Mas de qualquer maneira, e depois, enfim, disse qualquer coisa. Portanto, eu não sei se os meus conselhos vão servir para alguma coisa. Há duas ou três coisas que eu aprendi. Aprendi com outros também. O reitor de Harvard, na sessão de encerramento do ano académico e na cerimónia de licenciatura dos jovens médicos, começou o seu discurso da seguinte maneira: metade do que vos ensinamos é falso. Depois acrescentou: só não sei que metade é essa. Esta foi uma experiência que me marcou, no sentido da interrogação constante sobre aquilo em que acreditamos. Não levar muito a sério aquilo em que acreditamos, porque pode vir a ser provado, e portanto, eu ao longo da minha carreira já cometi vários erros, por exemplo, seguindo aquilo que os pediatras diziam na altura. Eu já recomendei que os bebés dormissem de barriga para baixo. Ora bem, eu não sei, a quantidade de mortes na infância provocadas por esta recomendação foi enorme. Quando se descobriu que a morte súbita no berço podia ser reduzida de 1/3 quando se punha os bebés a dormir de barriga para cima. E, portanto, eu aprendi que quantas vezes eu disse às mães para darem de biberon ou de mamar de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas. E depois isso mudou para verdadeiramente uma coisa muitíssimo mais lógica, que era dar de mamar ou dar biberon quando os bebés tinham fome, e cada um tinha o seu horário. Portanto, esta ideia de... havia um físico norte-americano, prémio Nobel, e uma pessoa que eu admirei imenso, chamado Richard Feynman, que dizia: ciência é acreditar na ignorância dos especialistas, ou acreditar que os especialistas são ignorantes. E, portanto, essa é a primeira recomendação. Mesmo os grandes... Einstein, no livro da Teoria da Relatividade, ou Charles Darwin, na Evolução das Espécies, ambos começaram o livro com "eu creio que", "eu julgo que". E, portanto, por muito duro que seja e muito difícil que seja, esqueçam as certezas, mantenham uma certa virgindade no olhar. Em segundo lugar, eu diria que se alguém disser alguma coisa que vos pareça completamente disparatada, parem para pensar, porque pode estar aí a riqueza de uma transformação. Porque se alguém diz alguma coisa com que vocês acham que é um disparate completo, vão ter que pensar e argumentar porque é que é um disparate. E, portanto,
eu acho que é uma ocasião importantíssima para nós pensarmos e abalarmos um bocadinho os nossos alicerces e pensarmos porque é que atuamos ou fazemos de uma certa maneira. Uma outra recomendação é que não percam nunca a oportunidade de ver um doente. Porque no fundo são os doentes que são os nossos livros. E depois eu acho que a medicina se faz de muita coisa. Eu confesso que uma outra experiência que eu posso dar é quando eu era residente em Nova Iorque, era interno, já estava uns anos mais avançados, e os internos que vinham no ano seguinte eram bastante mais desleixados do que nós próprios éramos e gostavam muito de jogar às cartas, e aí a partir das 5 da tarde iam para a sala dos residentes e dos internos e jogavam umas cartas e tal. E o residente mais velho, mas ainda interno também, escreveu um papel que afixou na porta deles e dizia: fazer medicina, it's not a 9 to 5 job. A medicina não é um emprego das 9 às 5. E é com grande consternação e muita tristeza que eu vejo a medicina tornar-se num emprego das 9 às 5. Eu acho que esse caminho vai retirar da medicina as melhores cabeças, aquelas que querem ser independentes, que querem exercer a profissão sem baias burocráticas. Antigamente dizia-se que o médico, abaixo de Deus estava o médico. Foi assim que eu cresci enquanto miúdo, e ainda muitas vezes me diziam isso no início da minha carreira. E porquê? De onde é que isso vinha? Vinha da disponibilidade que as pessoas tinham, vinha na disponibilidade do médico para atender ao sofrimento, a qualquer hora, em qualquer circunstância. Eu tenho a impressão que nunca me zanguei tanto com uma interna quando houve uma que apareceu para fazer banco e a bata estava toda amarrotada, ela estava muito, muito descomposta, e quando eu lhe disse: então, mas isto é maneira de você se apresentar, ela disse: para quem é bacalhau basta. Quer dizer, fiquei absolutamente consternado, só para lhe dar o contraste com aquilo que se passava em Nova Iorque, no Hospital do Cancro, onde depois estive. A recepção aos novos internos era feita com pompa e circunstância, havia uma orquestra de câmara, um cocktail de recepção, e no fim o diretor do hospital disse: nesta casa there is a dress code, há uma regra para as pessoas se vestirem, e essa regra é simples: make your grandparents proud of you. Faça com que os vossos avós tenham orgulho em vocês. E isto porque o hospital, naturalmente, os doentes de cancro, a maioria eram idosos, e portanto tinham uma ideia do médico de respeitabilidade e de cuidado para consigo, e que isso implicaria também cuidado para com os outros. E portanto começará também por ter cuidado, ter respeito por nós próprios, para depois podermos ter respeito pelos outros. E finalmente, tudo o que seja, a medicina é feita de aprendizagens da literatura, da música, da arte, das viagens, do conhecimento de pessoas, de coração aberto, e de muitas outras experiências que fazem o homem, não, no sentido geral. E portanto tenho a impressão que alguns não são conselhos, mas foram alguns dos pensamentos que me foram surgindo ao longo da minha vida como profissional. Muito bem, muito obrigada. Gostava mesmo de agradecer toda a sua partilha, e creio que todos os participantes que nos estão a ouvir que aprenderam bastante consigo e que os seus conselhos vão ser postos em prática, são muito valorativos. Por isso, acho que terminamos a nossa manhã de congresso da melhor forma possível. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu.